Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula do módulo Processos Reprodutivos. Eu sou o professor Cláudio Melo e estarei com vocês na unidade Genética de Populações. Essa videoaula é referente ao tópico 4 da unidade Genética de Populações e falaremos sobre o equilíbrio de Heidelberg por meio do teste Q². Iremos, na ocasião, rever o equilíbrio de Heidelberg, conhecer o teste Q² e aplicar esse teste para verificarmos se uma população está ou não seguindo ou aderindo ao equilíbrio de Heidelberg. Vamos nessa? Vamos lembrar o teorema, modelo ou equilíbrio de Heidelberg. Essa teoria indica que as populações em equilíbrio mantêm as frequências aléricas e genotípicas constantes ao longo das gerações. Contudo, quando uma população não segue o equilíbrio de Heidelberg, isso indica que algum evento está ocorrendo. Geralmente algum evento evolutivo, algum evento de mudança populacional, como por exemplo uma seleção, mutações, migrações, entre outros. É muito importante sabermos que para verificarmos se uma população segue o equilíbrio de Heidelberg, devemos realizar alguns cálculos comparativos entre os dados populacionais observados na população original e os dados populacionais esperados no equilíbrio de Heidelberg. Uma outra questão é que o equilíbrio de Heidelberg é comprovado estatisticamente através de um teste chamado teste Q². É um teste que trabalha comprovando hipóteses. No caso do modelo de Heidelberg, a hipótese nula é a que indica a existência de equilíbrio na população. Neste caso, para aceitar a hipótese nula, ou seja, para verificarmos se a população está ou segue o equilíbrio de Heidelberg, devemos seguir alguns passos. O primeiro passo é verificarmos qual a probabilidade que iremos utilizar no teste Q². Geralmente, a probabilidade mais utilizada é 0,05 ou 5%. E além disso, nós temos que saber o grau de liberdade da análise ou do experimento. O grau de liberdade nada mais é do que o número de alelos avaliados na questão ou na problemática menos 1. Por exemplo, no caso de uma população com 2 alelos avaliados, o Azão e o Azinho, temos 2 número de alelos menos 1 igual a 1 grau de liberdade. Já quando existem 3 alelos sendo analisados na população, neste caso alelo A1, A2 e A3, nós temos 3 alelos, calculando o grau de liberdade 3 menos 1 igual a 2. Bem, pessoal, sabendo o grau de liberdade, mais a probabilidade que iremos utilizar na análise, que no nosso caso é 0,05 ou 5% de probabilidade, temos que procurar na tabela do Q² o X crítico. O X crítico pode ser interpretado como o valor máximo que nós podemos aceitar seguindo o resultado do teste de Heidelberg. Ou seja, quando o valor calculado no teste de Heidelberg for maior que o X crítico, a hipótese nula é rejeitada. Isso indica que a população não segue o equilíbrio de Heidelberg. Já quando o valor analisado ou calculado no teste de Heidelberg for menor do que o X crítico, a hipótese nula ela é aceita, indicando que a população segue o equilíbrio de Heidelberg. Para entendermos o equilíbrio de Heidelberg, vamos retomar a situação problema apresentada na videoaula dos tópicos 2 e 3.
na qual um pesquisador encontrou uma população com 30 indivíduos de crisântemo com variações fenotípicas nas cores das flores. Neste caso, nós temos o número populacional observado em cada grupo: 17 plantas homozigotas dominantes, flores vermelhas, 10 plantas heterozigotas, flores rosa, e 3 plantas homozigotas recessivas, com flores brancas. Também nós temos o número populacional esperado no equilíbrio de Hardy-Weinberg, que calculamos na videoaula do tópico 3. Neste caso, 15,3 plantas são esperadas homozigotas dominantes, nesse caso plantas com flores vermelhas. 11,1 plantas heterozigotas com flores rosa é esperada no equilíbrio de Hardy-Weinberg. E 2 plantas homozigotas recessivas com flores brancas também com o número populacional esperado. Se você não sabe ou não lembra como se realizam os cálculos para sabermos o número populacional esperado, reveja a videoaula do tópico 3, modelo de Hardy-Weinberg, conceito, análise e aplicações. Para fazermos o teste do Q², e temos inicialmente que subtrair o número populacional observado pelo número populacional esperado no equilíbrio de Hardy-Weinberg em cada grupo da nossa população. Então vejam, 17, que é o número populacional observado para plantas homozigotas dominante, menos 15,3, que é o número populacional esperado no equilíbrio, é igual a 1,7 ou 1,7. Já para o grupo de flores rosa, nós temos 10, número populacional observado, menos 11,1, que é o número populacional esperado. Desta forma, nós temos menos 1,1. Observe o valor negativo, menos 1,1. Já para o grupo de flores com cores brancas, homozigotas recessivas, nós temos 3 plantas como número observado e 2 plantas como número esperado. 3 menos 2 igual a 1. Esses valores comparativos entre o número populacional observado e esperado serão utilizados na fórmula do Q², que veremos a seguir. Bem, agora vamos realizar o teste Q². Finalmente, para realizarmos o teste Q², necessitamos conhecer a fórmula desse teste, onde x elevado ao quadrado, que é o Q², é igual ao número populacional observado menos o número populacional esperado ao quadrado, dividido pelo número populacional esperado. Observem com muito carinho essa fórmula. Agora vamos aplicá-la para a população de plantas com flores vermelhas. Então, nesse caso, nós temos x ao quadrado é igual a 1,7 ao quadrado dividido por 15,3. É igual a 0,188. 0,188. Esse é o nosso resultado do teste Q² para esse grupo populacional homozigoto dominante. Agora vamos realizar o cálculo do Q² para a população de plantas com flores rosa, ou seja, heterozigotas. Observem que nós temos menos 1,1 ao quadrado. Quando um valor é negativo elevado ao quadrado, o resultado é positivo. Então, observem, menos 1,1 ao quadrado dividido por 11,1 é igual a 0,188.
109. Agora, para o grupo de plantas com flores brancas, nós temos o número populacional observado menos o esperado é igual a 1. Então, 1 ao quadrado é 1, dividido por 2, 0,5. Ok, agora nós temos todos os valores de x ao quadrado para todos os grupos populacionais, todos os grupos genotípicos e fenotípicos. Agora nós temos que somar todos esses valores de x ao quadrado, ou seja, 0,188 mais 0,109 mais 0,5 é igual a 0,797. Ou seja, x ao quadrado, que é o nosso resultado do teste, é igual a 0,797. Temos que comparar agora esse valor com o nosso x crítico. Vamos nessa? Comparando o valor do Q quadrado, que é 0,797, com o x crítico, que é 3,841, nós observamos que o nosso x ao quadrado ele é inferior ao x crítico. Sendo assim, a hipótese nula ela é confirmada, ou seja, nossa população segue os princípios do equilíbrio de Heisenberg. Bem, pessoal, chegamos ao final desta videoaula. Observamos como realizamos o teste do Q quadrado para verificarmos se uma população segue ou não o equilíbrio de Heisenberg. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor formador ou professor tutor. Até mais!